Bom, eu sou a Giovana e para dar início ao trabalho de filosofia, eu vou começar falando e explicando os conceitos de civilização e bárbara. Então, assim, de cara a gente não consegue relacionar, não consegue ter uma ideia de que são termos opostos. Então, assim, para vocês entenderem melhor, a gente precisa voltar lá no século XX, né? Que foi quando esse assunto começou a ser discutido pelos filósofos e também refletido na sociedade da época. Essa ideia de civilização, ela vem do contexto da vida europeia, né, das elites, e colocava como oposição o bárbaro, que seria tudo aquilo que não se encaixava nesse padrão de vida, né, seja por questões culturais ou raciais. Bom, lá no início do século XX foi um momento de ápice do imperialismo europeu, porque eles se baseavam na crença da superioridade. Então eles se achavam superiores aos demais povos, e para as elites de outros países era necessário, né, que eles se encaixassem nesse mundo civilizado, ou seja, o da Europa Ocidental. Então, assim, eles procuravam se espelhar, né, se basear, seguindo esses modelos superficiais e acabavam favorecendo o branco, que era o civilizado, e colocavam oposição aos negros, aos mestiços, aos indígenas e jogavam eles assim de escanteio, à margem da sociedade. Lá naquela época, o racismo ele se aproximava de uma ideia de civilização. Então, assim, também surgiu o racismo científico na época, né? Que era uma ideologia que justificava esse preconceito e a desigualdade, né? Mostrava assim que as relações de poder era parte de um desenvolvimento racial, né? E não resultado da desigualdade, que perdura até hoje. E assim, dessa forma, os negros, os mestiços, os indígenas eram considerados inferiores e obstáculos a esse desenvolvimento da civilização. E a gente também tem o exemplo do Império Romano, né? Que ele foi invadido diversas vezes pelos bárbaros e depois ele foi controlado pelo exército de Roma. Só que quando a civilização começou a cair, os bárbaros invadiram Roma e deixaram o império em ruínas. Então, a civilização ela coexiste com a bárbara, as duas existem ao mesmo tempo, uma meio que precisa da outra, precisa estar ligada com a outra, porque só pode ser considerada civilização quando a gente tem a bárbara e quando a gente tem instituições assim sólidas que conseguem manter a bárbara num nível tolerável, né, sem ameaças para a sociedade. Aí a gente pensou em trazer uma realidade mais próxima, para deixar em questionamento. No Brasil, né? O que predomina? A civilização ou a bárbara? Agora eu passo a palavra para minha outra colega de grupo. Oi, gente, eu vim falar um pouco sobre o esclarecimento, que teve um grande avanço na sociedade para que ela compreendesse essa opinião inafundada sobre o obscurantismo. Nesse contexto, a palavra esclarecimento vem no sentido de clarear a ação obscurantista, que naquela época era luta pelo poder e pela civilização. E o principal motivo do esclarecimento foram as autoindulgências, que seriam aquelas pessoas que aceitavam seus defeitos e tentavam se autodesculpar. Bom, o obscurantismo ele vem do latim, que é obscurans. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas enfim, significa escurecimento. Então, o obscurantismo ele tem como prática impedir que tal detalhe ou fato de algum assunto se torne conhecido. Então, para deixar mais fácil, o obscurantismo ele tenta impedir que o povo tenha acesso ao conhecimento. O obscurantismo ele teve seu apogeu lá na Europa durante o século XVI até mais ou menos o século XIX e ele sustentava os regimes absolutistas de governos, isso por vários séculos. Bom, então é como eu havia explicado no início. O obscurantismo é referente àquela pessoa que vive na escuridão ou em completa ignorância. E isso é a nível social, cultural e político. Bom, falando agora sobre as relações de poder, a gente pode definir ela como aquilo que é capacidade de mandar, de submeter ou de impor algo a alguém. Então, por exemplo, hoje a gente percebe no próprio Brasil, e não só no Brasil, mas nos outros países, que no próprio direito e na sociedade a gente vê esse tipo de hierarquia, em que
mandam aqueles que têm mais poder e obedecem aqueles mais fracos. Mas também entrando nessa parte, no barbárie, que é aquilo que é cruel, selvagem e desumano, a gente percebe que desde o princípio sempre houve essa hierarquia. Não sendo muito diferente de hoje, é claro. Dessa forma, a gente percebe que as relações de poder, elas ocorreram ou ocorrem de formas dinâmicas ou talvez racionais. Então a gente olha, assim, para a parte histórica novamente e a gente percebe que a formação da identificação, no caso das hierarquias, elas podem ser observadas por conta da mobilidade social e o trajeto, por exemplo, de quando e aonde elas seguiram o seu caminho. As relações de poder, agora ligado a outro contexto, a gente pode perceber que, por muitas das vezes, os estados totalitários, juntamente com as grandes religiões, recorriam às práticas obscurantistas. Então, agora, ligando tudo aquilo que eu já tinha falado antes, na parte obscurantista, a gente pode perceber ao longo do tempo que isso tudo levou... Qual era o objetivo de tudo isso? Era, no caso, a luta... Então, por exemplo, por conta dessa luta pelo poder, a gente percebe diversas perseguições juntamente com outros crimes para que eles conseguissem preservar aquele caráter de ignorância e que concedessem os poderes para os envolvidos. Citar também é a parte do fanatismo religioso, que a gente pode perceber que ele é um exemplo do obscurantismo ligado à relação do poder, em que, assim, como a igreja chegou a um ponto que ela era o poder máximo, então ela trazia isso para a população. Trazendo isso, no caso, para a parte da Idade Média, que também era conhecida por Idade das Trevas, os governantes, eles pensavam que queimar os povos na fogueira era um ato de purificação e que aquilo ia tirar o mal deles. Bom, aqui se encerra o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.